Iniciamos mais um mês e, ao olharmos para o calendário, vemos que temos menos de 90 dias para que o ano finalize. E muitas vezes no seu coração você está sentindo de que, mais uma vez, o ano está acabando e você se encontra da mesma forma. Muitos sonhos ficaram no meio do caminho, projetos que você colocou lá no início do ano não se realizaram, milagres que você esperava acontecer ainda não se concretizou. Eu não sei o que você propôs no teu coração, eu não sei o que você desejou no teu coração para esse ano. E você muitas vezes pode estar até pensando, só falta 3 meses, o que vai mudar daqui para frente? Vou projetar agora ano que vem. Vou começar a fazer algumas mudanças ano que vem. Mas Deus não precisa do ano inteiro para que o sonho, o projeto, o milagre que você precisa aconteça. Ele pode transformar a sua vida em menos de um ano. Em 3 meses, em 2 meses, em um dia, ele pode mudar a sua vida. Só que nós nos apegamos muito a essa questão de que já está finalizando o ano, então não tenho mais perspectiva daqui para frente. Mas Deus não quer que você tenha esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento. Porque sim, a forma humana não é a forma de Deus. Mas a Bíblia nos apresenta um exemplo muito poderoso, que em 90 dias algo poderoso aconteceu na vida de uma pessoa. E essa pessoa é Obed-Edom. A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ficou na casa de Obed-Edom por exatos 3 meses, que equivale a praticamente 90 dias. E na Bíblia fala que durante esse curto período de 3 meses, mudanças aconteceram na vida dele. Não apenas na vida dele, mas também na sua família. Sua casa foi abençoada, sua família prosperou, suas terras floresceram e sua vida teve um novo rumo. Em apenas 90 dias, a presença de Deus ali fez diferença dentro daquele lar. Isso significa que o tempo não é obstáculo para Deus. Deus pode mudar a sua história em pouco tempo. E se estamos entrando em um período de 90 dias até o final do ano, eu acredito como algo profético, que em 90 dias algo maravilhoso pode acontecer na sua vida. Se a presença de Deus habitar dentro da sua vida, algo maravilhoso pode acontecer. Você poderá testemunhar transformações que mudarão sua casa, sua fé e até mesmo o seu futuro. Mas o que fez diferença para que a vida de Obed-Edom pudesse ter essa transformação tão maravilhosa? O primeiro passo é que ele aceitou a entrada da Arca da Aliança na casa dele. Enquanto muitos ficaram com medo porque havia rumores de que já tinha um histórico em que quem não soubesse cuidar bem da arca poderia trazer consequências, Obed-Edom aceitou o desafio e ele cuidou da arca com muito zelo, amor, de forma que agradou a Deus. Ele decidiu aceitar, ele decidiu valorizar, ele decidiu honrar a vinda de Deus para dentro da tua casa. Então essa é uma chave muito poderosa em que os próximos 90 dias você precisa abrir o seu coração para que a presença de Deus entre dentro do seu lar, entre dentro da sua família, entre dentro do seu ser. E você precisa zelar por isso. Porque não adianta apenas esperar que milagres aconteçam, que milagres caem do céu. É preciso ter posicionamento. E isso é algo que vai transformar os seus próximos dias. Você precisa ter posicionamento. Porque se você continuar da maneira que você está hoje, possivelmente o final do ano vai continuar da mesma forma. Então, o posicionamento você precisa ter. Se quer ver transformações, se quer ver mudanças, se quer ver mais da presença de Deus na sua vida, você precisa se posicionar e aceitar que a presença de Deus faça parte da sua vida. Obed-Edom, ele não tratou a presença, a Arca da Aliança de qualquer forma. Isso significa que não basta apenas você querer as bênçãos. É necessário você valorizar a presença, viver em santidade, alinhar suas atitudes para que transformações aconteçam na sua vida. Então você precisa rever como você está tratando aquilo que é sagrado para você. O que é sagrado para você? A presença de Deus é algo sagrado, em que você não pode negligenciar de forma alguma. Como você tem zelado pela presença de Deus? Como você tem se aproximado de Deus?
como que você tem buscado, como você tem levado a sua vida de forma que realmente honre a Deus. Então eu quero te dizer que ainda há tempo. Mesmo que temos menos de 90 dias, ainda há tempo. Mas vai depender de como você decide viver a partir de hoje até o restante do ano. Porque sim, há algo profético aqui. Em 90 dias, algo maravilhoso aconteceu com Obed-edom, que transformou não apenas o período que a arca esteve ali dentro da tua casa nos 3 meses, mas sim toda uma geração, mas sim toda a tua casa e depois disso também. A presença é tudo que eu e você precisamos, porque muitas vezes as pessoas buscam mais essa questão de bênçãos, a questão material, a questão da saúde familiar, e nos esquecemos que uma das primeiras coisas que nós precisamos buscar é a presença de Deus. Porque sem a presença você não é nada, sem a presença você é vazio. Pois a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Obed-edom aceitou a presença, decidiu ter a atitude de cuidar, de zelar pela presença de Deus. E a consequência disso foi uma família abençoada, foi prosperidade, foi cheio de bênçãos. Então entenda que a partir de hoje você precisa ter uma atitude. Qual que é a atitude que você vai ter a partir de agora? Para que até o final do ano você veja ainda coisas maravilhosas acontecerem na sua vida. E eu quero deixar aqui alguns pontos em que eu marquei, para que você possa começar a ter uma atitude a partir de agora. Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui é buscar a presença de Deus com intensidade. Porque não é algo em que você busque a Deus somente quando convém, ou tem 7 dias na semana e você busca a Deus somente um dia da semana, não. Assim como você precisa se alimentar todos os dias para nutrir o seu corpo, você precisa alimentar o teu espírito todos os dias. Ou seja, orar, ler a Bíblia, ter alguns momentos de intimidade com Deus do seu dia a dia. Zelar esse momento, sabe? Zelar esse momento que é tão valioso e que honra a Deus. E isso você vai começar a seguir os princípios, como eu disse no versículo, que é buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Porque quando você busca mais a Deus, o Senhor não retém a bênção na sua vida. Ele abençoa sobre medida. Então, um dos primeiros pontos para que até o final desse ano você comece a ver algumas transformações é buscar mais pela presença de Deus. O segundo ponto é alinhe as suas atitudes. Como têm sido os seus comportamentos no dia a dia? Será que você está tendo alguma falta? Será que é aquela falta de perdão que você não tem tido? Você precisa alinhar os seus comportamentos. Os seus comportamentos, eles precisam estar alinhados em agradar a Deus. Consertar aqueles erros, reconciliar. Então você precisa olhar os seus comportamentos que muitas vezes podem estar travando áreas na sua vida. Então é olhar para dentro de você e analisar seus comportamentos para que você possa viver uma vida que seja correta. Porque quando há obediência e quando há honra, há espaço para Deus agir na sua vida. Então, esse segundo ponto também é muito importante. Você olhar os seus comportamentos, como têm sido os seus comportamentos dentro da sua casa, no seu trabalho, com amigos, com familiares, como têm sido os seus comportamentos. Então isso será muito importante também para que mudanças comecem a acontecer. O terceiro ponto, cultive a gratidão e a fé. Isso será transformador na sua vida. Não termine o ano murmurando, não termine o ano reclamando, não termine questionando das coisas não acontecerem na sua vida, mas termine o ano com gratidão, porque ao você olhar a quantidade de coisas que tem ao seu redor, eu acredito que você tem muito mais benefícios, muito mais motivos para agradecer do que reclamar. Mas muitas vezes nós olhamos mais aqueles pontos que estão em falta na nossa vida e murmuramos. Mas nós não podemos estar dessa maneira. Precisamos estar constantemente em gratidão, porque a gratidão, ela estimula a fé. A gratidão agrada a Deus, porque é você olhar, ter aquele olhar sensível de que você vê todos os benefícios que Deus tem te dado e o cuidado que Ele já tem tido para com a sua vida. Então, o terceiro ponto é isso. Cultive a gratidão e a fé. O quarto, plante sementes.
Neemias construiu muros em menos de 2 meses. Ele não apenas orou, mas ele também trabalhou. Então, nesse período, não fique apenas buscando, sim, a parte espiritual, mas você também precisa agir, porque a fé sem obras não vale de nada. Ou seja, então tenha dedicação naquele projeto que você colocou, dedicação no seu trabalho, invista nos relacionamentos, cuide da sua saúde, reorganize a sua vida financeira. São pequenos passos que você precisa dar para que esteja em conjunto. Então você precisa olhar as áreas que estão em faltas na sua vida e você precisa começar a trabalhar essas áreas, a se dedicar nessas áreas. Então plante pequenas sementes todos os dias. A partir de agora, nesses últimos meses, plante pequenas sementes, porque você pode ter grandes resultados só de você começar a tirar tudo aquilo do papel, a colocar a mão na massa. E o quinto, que é algo poderoso que eu tenho praticado, declare vida sobre aquilo que está morto. Declare vida sobre aquela área sua que está morta. Assim como Lázaro, que estava morto, mas quando Jesus chegou, ele declarou vida sobre Lázaro, e Lázaro voltou a ter vida. Então, na sua boca, que venha sair somente palavras que edificam, palavras que declarem fé, palavras que declarem vitória sobre todas as áreas da sua vida. Porque a palavra, ela tem poder. Então, retire aquelas palavras que são negativas, que são destrutivas, em que nada na minha vida muda, em que mais um ano está terminando da mesma forma, em que as coisas são difíceis para mim. Tire essas palavras da sua boca, mas que as palavras de edificação venham fazer parte do seu vocabulário. Isso fará grande diferença também na sua vida a partir de hoje. Então, esses são alguns pontos que eu separei aqui em que você precisa começar a executar para que nesses últimos meses você comece a ver transformação acontecendo. E eu tenho certeza que se você executar isso, você vai começar a ver transformação de dentro para fora. E Deus vai te honrar. Assim como falei lá no início, Obed-edom, que honrou a presença de Deus, cuidou, zelou, cultivou e ocorreu transformações na sua vida. A partir de hoje, como ato profético, você também vai viver a transformação de Deus na sua vida. Então a chave está em como você vai viver o restante desses dias. Você vai esperar o ano acabar novamente? Ou vai se levantar com fé, honrando a presença, buscando a Deus, alinhando suas atitudes, semeando obras, declarando fé? Essa será a diferença em terminar o ano como você começou ou terminar o ano com transformação. Então declare aqui: eu vou viver a transformação da minha vida ainda esse ano. Espero que esse conteúdo tenha sido de valor para você. Curta e compartilhe com aquela pessoa que precisa também de trazer essa esperança ainda até o final desse ano. E não se esqueça de acionar o sino para que você não esqueça dos próximos vídeos em que vai trazer sempre uma edificação para a sua vida. E aguardo vocês até o próximo vídeo.